Aí, Padawan, bem-vindo ao Pensando Alto, esse canal que é produzido por mim, mas que tem como objetivo ser também um pouquinho seu, não é? É uma alegria muito grande a gente poder se encontrar, sobretudo para essa série de vídeos que começa hoje, tratando um pouco da vida espiritual carismática, um pouco da teologia da vida espiritual. Né? Com esse vídeo eu pretendo fazer uma série, né? Começando com esse vídeo, uma série de vídeos que possam te auxiliar a entender melhor o que é a vida carismática, o que são os carismas, o que são os dons espirituais no seio da comunidade cristã. Então fica já ligado no canal, se inscreve para estar sempre antenado nos conteúdos que vão sendo lançados e já deixa o seu gostei nesse vídeo, que ajuda bastante o canal, ajuda bastante na divulgação e é óbvio, né? Se você clicou nesse vídeo, se você tem interesse pela vida carismática, você também tem interesse pela evangelização. Então não deixa de compartilhar com as pessoas das suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, esse vídeo, divulgando o canal e ao mesmo tempo divulgando o conhecimento teológico seguro, ok? Isso vai facilitar e auxiliar muito a vida de muitas comunidades cristãs por aí. O trabalho é meu, mas também é seu, né? O convite é para que nós possamos pensar alto juntos. Mas, pulando essa parte de introdução, indo direto para aquilo que nos interessa, o tema dessa série de vídeos serão os carismas. O que são os carismas? O que é o movimento pentecostal? E a gente precisa ter clareza de algumas coisas antes de começar a falar especificamente dos carismas, né? Se você veio de uma tradição católica, se você chegou a esse vídeo e você é oriundo da renovação carismática católica, se você é oriundo da Igreja Católica e quer entender o que é a renovação carismática católica, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o movimento pentecostal católico ele está profundamente ligado àquilo que foi a experiência de graça que São João 23, inaugurou ao conclamar o Concílio Vaticano II. Para os teólogos carismáticos, para aqueles que estão ligados à renovação carismática, o movimento da renovação carismática é quase que uma resposta providencial do próprio Deus às súplicas e aos apelos de João 23, quando conclamou o Concílio Vaticano II. Diz uma crônica que, em determinado momento da sua vida, João 23 abriu as janelas do Palácio Vaticano, né? Dizendo que era preciso que o Espírito soprasse na igreja, que o Espírito soprasse novamente no seio da igreja. E aí a resposta, imediatamente depois, muito concretamente no ano de 1967, foi a renovação carismática católica. A renovação começa num retiro de jovens que se celebrou, na verdade, numa cidadezinha chamada Duquesne, nos Estados Unidos, em que jovens universitários eles decidiram se reunir no final de semana para lerem e meditarem o livro dos Atos dos Apóstolos, né? E a leitura dos capítulos de Atos dos Apóstolos, a leitura da descrição dos fenômenos posteriores ao Pentecostes, inflamou o coração daqueles jovens e fez com que muitos deles rezassem e pedissem que as mesmas graças, o mesmo fenômeno que havia acontecido no começo do cristianismo para a evangelização, voltasse a acontecer hoje na igreja para a evangelização. E é claro que Deus foi sensível aos clamores e às súplicas desses jovens e derramou profusamente o seu Espírito, fazendo com que tivesse início aquilo que ficou conhecido como renovação carismática católica. João Paulo II, num dos encontros que teve com a renovação, disse que a renovação carismática, mais do que um movimento, era uma corrente de graças para a igreja inteira. Isso é um fato interessante, não é? Porque a primeira coisa que a gente precisa ter clareza de quando a gente fala de experiência pentecostal é que a experiência pentecostal ela não está ligada a um movimento ou a um grupo de pessoas sectário. A experiência pentecostal ela é uma graça constitutiva da própria identidade da igreja. A igreja ela parte em missão a partir do cenáculo de Pentecostes e faz parte da identidade da igreja a missionaridade, ou seja, o mandato de Jesus para que se evangelize todos os homens e o homem todo. E os carismas eles estão atrelados justamente a esse mandato. Quando nós olhamos, por exemplo, para os evangelhos, nós vemos que uma das promessas de Jesus, quando ele envia os apóstolos em missão, é que os sinais carismáticos acompanharão os apóstolos na execução dessa grande tarefa que Jesus dá.
nós percebemos que ao longo da Sagrada Escritura, sobretudo ali depois de Atos 2, toda a ação evangelizadora é sempre acompanhada de manifestações carismáticas. Em certa medida, nós podemos dizer que a própria ação evangelizadora de Jesus como missionário do Pai manifesta na sua humanidade graças carismáticas, né? É óbvio que de modo muito diferente, porque Jesus ele é a fonte, não é? Ele é o próprio Deus, mas na sua humanidade ele manifesta graças carismáticas que seriam sinais que acompanhariam também os seus discípulos no desempenho da missão. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que os dons espirituais ou carismas, eles são dons que Deus dá, são graças que Deus dá para a evangelização. O objetivo de Deus, ao comunicar à alma humana determinadas graças, não é fazer com que esta alma humana seja envaidecida, não é fazer com que esta alma humana se sinta superior às demais porque recebeu de Deus uma graça específica. Mas ao contrário, na pedagogia do reino, a alma que recebe esse dom especial de Deus o recebe para colocá-lo a serviço dos seus irmãos. Então, a lógica dos carismas é sempre a lógica de uma entrega pessoal, de um serviço pessoal à igreja, à comunidade eclesial, ao outro, aquele que Deus coloca diante de mim para que eu possa evangelizar, para que eu possa servir. Então, a primeira coisa que a gente já precisa ter clareza é que os dons carismáticos eles não são fechados no uso privado ou no uso privativo. Eles, direto ou indiretamente, contribuem e enriquecem aquilo que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Quer pela edificação desse próprio corpo místico, quer pelo aumento desse corpo místico através da evangelização. Uma outra coisa que é legal nós sabermos sobre os carismas é que os carismas eles não são dons de santificação. Uma pessoa não é mais santa ou menos santa porque recebeu de Deus ou não recebeu de Deus determinados carismas. A palavra carisma, em muitos textos da tradição, serão entendidos como aqueles dons que Deus dá gratuitamente. Ou seja, que não dependem de uma vida virtuosa do crente, que não dependem de uma santidade prévia do crente. Deus dá porque Ele quer. Deus dá porque a humanidade precisa. Deus dá porque alguém, ali naquele contexto, tem necessidade de uma ação de Deus. E é por causa desta necessidade, por causa do próprio amor de Deus, que Ele deseja manifestar através de uma outra pessoa o seu cuidado, o seu carinho. Então, os carismas eles não estão ligados à santificação pessoal. E é nesse sentido que nós podemos compreender, por exemplo, aquela passagem de Mateus 25, em que Jesus diz que nos últimos dias, quando o Filho do Homem voltar em glória, alguns dirão, Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós fizemos tantas coisas em Teu nome, e o Filho do Homem naquele dia dirá, afastai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Porque os carismas eles são sempre um sinal de Deus para aquele que recebe o serviço do carisma, mas não para aquele que manifesta o carisma necessariamente. É óbvio que Deus, sendo grande na sua bondade, espera que aquele que recebeu um carisma específico possa amar o irmão necessitado do carisma e por isso servir a esse irmão e amar a Deus que conferiu o carisma e servir plenamente a Deus. Então essa é a segunda dimensão do carisma. O carisma ele é um dom de serviço, não é um dom de santificação. E uma terceira informação que é legal a gente saber é que os carismas, quer ordinários, ou seja, quer aqueles que acontecem sempre na vida da igreja, o carisma do ensino, o carisma da catequese, o carisma da acolhida dos pobres, enfim, o carisma ordinário, aquele que acontece frequentemente na vida da igreja, quer os carismas extraordinários, ou seja, aqueles que dependem exclusivamente de uma vontade, de uma ação soberana de Deus sobre a condição humana, eles estão sempre voltados para o bem comum. Okay? Os carismas eles não se fecham dentro de um movimento, dentro de um grupo de oração, dentro da vida espiritual de uma pessoa. Eles estão sempre abertos para frutificar naquilo que é a eclesialidade, naquilo que é a igreja. E é assim que nós entendemos, por exemplo, que existe o carisma franciscano, o carisma canuciano, o carisma monfortino, porque são serviços que Deus dá para enriquecer e para manifestar a santidade da igreja através de seus membros. Falando ainda um pouco dessa dimensão de manifestação da potência de Deus, da pluralidade de Deus, o catecismo vai dizer uma coisa muito, muito bacana, que os carismas eles devem ser acolhidos com reconhecimento por aqueles que os recebem, mas também por todos os membros da igreja, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade do corpo de Cristo.
lá nos números 799 e 800 do Catecismo, fica muito clara essa dimensão eclesial dos carismas. Nenhum carisma fica fechado naquele que o recebe, nenhum carisma fica fechado ou deve ficar fechado naquele grupo que o recebe. Se isso acontecer, o carisma deixa de se manifestar porque ele perde a sua essência, ele perde a sua identidade, que é justamente a missionaridade. Para nos acompanhar ao longo dessa série de vídeos que serão lançados, um vídeo por semana, nós iremos nos utilizar sempre da tradição cristã, então daquilo que os primeiros cristãos viveram, daquilo que os grandes santos e santas viveram acerca dos carismas, e, óbvio, né, como não poderia deixar de ser uma teologia cristã, nós iremos recorrer à Sagrada Escritura, sobretudo ao livro da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos de 1 até o versículo 11. Mas nós iremos, vez ou outra, voar um pouco mais à frente, para entendermos, por exemplo, quando Paulo diz que o maior de todos os carismas, o maior de todos os dons que Deus dá, sem sombra de dúvida, é o dom da caridade, é o dom do amor. Paulo, aqui na carta de Coríntios, elenca ou lista 9 carismas, né? Ele vai apresentar que existem muitas manifestações do Espírito e cada vez que o ser humano tem uma necessidade urgente e clama a Deus, Deus vai responder a essa necessidade através de carismas, né? Mas Paulo vai dizer que existem 9 carismas, chamados de carismas extraordinários ou dons espirituais. Cada vídeo vai se ocupar de um carisma. Então, o vídeo da próxima semana, por exemplo, será sobre a palavra de sabedoria. Na outra semana, a palavra de ciência. Na outra semana, a palavra de profecia. E assim sucessivamente. E depois de elencados os 9 carismas que Paulo apresenta aqui em Coríntios 12, eu vou discutir com vocês, partilhar com vocês um pouco também daquilo que, sobretudo agora no século XX, nós entendemos como repouso no Espírito Santo, que também é um carisma. E aí nós vamos olhar na história da igreja, na tradição, o que é esse carisma. Então serão uma série de 11 vídeos, contando com esse, tratando individualmente de cada um dos carismas. Uma outra coisa que eu gostaria que você soubesse é que a experiência pentecostal ela não é uma exclusividade do credo católico. É claro que a gente entende que a igreja ela tem uma manifestação histórica e que, começando em Pentecostes, ela se desenvolveu na história, o corpo místico de Cristo se desenvolveu na história na igreja católica, né? O cardeal Ratzinger, na Dominus Iesu, ele diz que a igreja de Cristo subsiste na igreja católica. É sobre isso que nós estamos configurando ou tratando quando nós falamos que, historicamente, a igreja de Cristo permanece na igreja católica, né? Porém, o fenômeno pentecostal do século XX ele começa justamente na virada do século XIX para o século XX, ali no ano de 1900. Já no século XIX, uma beata da igreja chamada Helena Guerra havia escrito ao Papa Leão XIII sobre a necessidade da igreja voltar-se com maior devoção para a adoração ao Espírito Santo. E Leão XIII atendeu aos apelos e súplicas dessa mística italiana, colocando na liturgia anual da igreja uma novena dedicada ao Espírito Santo, que vai dar a ascensão do Senhor até o dia de Pentecostes. E o próprio Deus tomou a iniciativa de realizar uma obra portentosa, né? Eu falei que a renovação carismática como movimento ela se inaugura ali em Duquesne, mas quando nós olhamos para a história desse movimento, nós percebemos que ali na Rua Azurra, nos Estados Unidos, no ano de 1900, os nossos irmãos protestantes já faziam uma experiência muito forte do pentecostalismo. No norte da África já existiam tribos africanas de matriz cristã que experimentavam com muita riqueza os carismas. Nós tivemos na França manifestações carismáticas muito potentes, né? O próprio Deus foi acendendo focos desse incêndio que depois nós chamamos de pentecostalismo. E aquilo que eu vou estar tratando dos carismas é bem ecumênico, como o próprio movimento pentecostal é. Nos seus inícios, era muito comum termos católicos e protestantes rezando juntos, manifestando o louvor a Deus e os dons carismáticos em comunhão. E se você não é católico, se você é de matriz protestante, esses vídeos poderão ser úteis para você também, porque eles estarão pautados naquilo que foi a experiência dos primeiros cristãos, naquilo que é a experiência dos cristãos ao longo da história, e muitas vezes,